Boa tarde, pessoal. Um prazer recebê-los aqui, né, na ABC. Meu nome é João Hansen, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Cosmetologia, estou aqui com um grupo de diretores da ABC, juntamente com o nosso convidado especial, o Fernando Rodrigues, né, para falar sobre um tema muito importante, que é sobre a legislação de resíduos sólidos aqui do estado de São Paulo. Tá, o Fernando, ele é diretor executivo do Instituto Rever, engenheiro ambiental, pós-graduado em gestão integrada e MBA em gestão de projetos, especialista em logística reversa, com mais de 10 anos de experiência na área ambiental, atuando nos setores industrial, público e prestação de serviços na área de gerenciamento de resíduos. Fernando, boa tarde, obrigado por essa oportunidade aqui de estar conosco, né, com essa parceria da ABC com o Instituto Rever. E passo agora para você fazer aí a sua apresentação sobre o marco regulatório de logística reversa aqui no estado de São Paulo e dando um flavorzinho do que está acontecendo também em todo o Brasil. Mais uma vez, boa tarde e bem-vindo. A tela é sua. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui desse webinar em parceria com a ABC. A ABC é um dos associados aí do Instituto Rever. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre logística reversa, principalmente aqui no estado de São Paulo, para tanto os associados da ABC quanto as outras empresas também. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí vocês, por favor, vocês só me sinalizem aí se vocês estão vendo a minha tela cheia. Perfeito, Fernando. Estão vendo, né? Legal. Bom, pessoal, então eu vou desligar agora a minha câmera e meu vídeo para não atrapalhar. Tá legal. Eu já vou dar início, então, aqui aos trabalhos. A apresentação de hoje ela foi dividida um pouquinho apresentando o que é o Instituto Rever, o que a gente faz, né? E depois tratando aí das legislações, principalmente a decisão de diretoria número 127, que saiu no final do ano passado, que interfere bastante na questão da logística reversa, principalmente ele condiciona a logística reversa ao licenciamento ambiental. Então, é importante as empresas também estarem atentas a essa decisão de diretoria. Deixa eu tentar passar a tela aqui para vocês. Bom, então eu começo falando um pouquinho sobre qual que é a modelagem do Instituto Rever, né? Como que a gente funciona, o que a gente faz. Então, o Instituto, ele é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Com atuação no âmbito nacional e que tem como foco as questões do desenvolvimento sustentável, principalmente na questão da gestão dos resíduos sólidos e também de logística reversa, tá? Então, ele foi criado no ano passado, mas ele já está assumindo um trabalho que já vem sendo operado desde 2018. Daqui a pouquinho eu vou passar a linha do tempo para vocês. Bom, então, como missão, o Instituto Rever ele tem a missão de fortalecer alianças com o setor público, privado e também com o terceiro setor, ok? Então, o que é essa modelagem, Fernando? Como que o Instituto Rever trabalha para oferecer essa solução, essa alternativa para as empresas comprovarem a logística reversa? Então, a gente colocou na mesma mesa, de um lado, quem faz a logística reversa, então, associações de cooperativas de catadores, empresas privadas que realizam ali a coleta, a triagem, o beneficiamento e a comercialização dos materiais recicláveis para os recicladores. E, do outro lado, quem tem que comprovar a logística reversa, então, os fabricantes, importadores, os distribuidores e também os comerciantes. Então, a gente colocou todo mundo na mesma mesa, porque assim, o business da indústria de cosméticos, por exemplo, é fazer cosméticos, não é fazer reciclagem. Então, vamos deixar a reciclagem com quem já faz e faz bem feito, tá? Então, por isso essa parceria entre esses dois atores, né? De um lado, a oferta de notas fiscais, através desse trabalho de coleta e tratamento dos recicláveis, e do outro lado, essa demanda por notas fiscais traduzidas, então, na forma de certificados de reciclagem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, tudo isso, a gente colocou esses dois grupos aí, né, para se conversarem, utilizando tecnologia, transparência e também a rastreabilidade. Vocês vão ver que o nosso sistema ele é todo ancorado em notas fiscais, que são lastreadas, e aí vão servir de comprovação para o atingimento das metas de logística reversa. Então, aqui é um slide que ilustra bem como funciona o nosso sistema. Então, assim, tudo começa com o consumidor indo lá no supermercado, fazendo as suas escolhas, consumindo os seus produtos e descartando ali aquelas embalagens, tá? Essas embalagens, elas passam a ser um resíduo sólido urbano, elas são coletadas
e vão parar em um operador que necessariamente ele tem que ser homologado pelo nosso sistema, tá? Ele tem que atender alguns critérios. E aí esse operador pode ser uma cooperativa, pode ser uma empresa privada e assim por diante. Bom, esse operador, ele vai coletar, vai triar, vai beneficiar e vai comercializar os recicláveis para um reciclador. E aí ele vai ter a primeira receita com a venda do material reciclável mesmo, tá? É o business dele, esse fluxo esse fluxo já ocorre. O reciclador, por sua vez, ele vai enviar esse material reciclável para o fabricante da embalagem. Em muitos casos, o reciclador e o fabricante da embalagem é a mesma empresa, tá? Mas aqui a gente colocou dividido, porque não são todos os casos assim. O fabricante da embalagem vai processar uma nova embalagem que vai mandar para o dono da marca ou envasador. Aí, esse sim, a indústria vai colocar o seu produto naquela embalagem e inicia-se, então, um novo ciclo. Então, assim, se tudo correr bem, é assim que é para funcionar, né? E aí, como que funciona, então, o rever dentro dessa engrenagem? Então, essa transação do material reciclável, que gera a receita número 1, ela necessariamente ela tem que ser feita por meio de notas fiscais. Então, essas notas fiscais, elas são disponibilizadas para a certificadora contratada pelo Instituto Rever, que é o pessoal da Eu Reciclo. Então, a Eu Reciclo é uma empresa contratada que presta esse serviço para o Instituto Rever de checagem dessas notas fiscais, verificação dessas notas junto à Receita Federal. E aí, isso tudo certinho, isso é traduzido na forma de um certificado de reciclagem. Então, o certificado de reciclagem, pessoal, nada mais é do que um documento que está lastreado em uma ou algumas notas fiscais e traduzem para o órgão ambiental, no caso aqui de São Paulo, a CETESB, que aquela marca, né, aquela empresa, atingiu ali as suas metas de logística reversa. De novo, o certificado de reciclagem ele é sempre ancorado em notas fiscais. O dono da marca, por sua vez, ele vai remunerar através de uma segunda receita, uma receita acessória, esses atores que estão fazendo a logística reversa por ele. Então, ele vai fazer um cálculo das embalagens que ele coloca no mercado, né? E aí tem toda uma continha ali das massas daquelas embalagens, quanto de plástico, quanto de papel, de vidro, de metal ele colocou no mercado. Ele vai fazer essa conta. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui daqui a pouquinho as metas, mas para esse ano aqui de 2022 em São Paulo, a meta é de 22,5%. Então, de tudo que ele colocou no mercado paulista, ele vai tirar 22,5%, que é a massa correspondente que ele vai adquirir na forma de certificados. Ele vai adquirir esses certificados e essa receita, então, ela vai para o operador, vai pagar o operador pelo serviço que ele está prestando em nome do dono da marca, tá? Então, é uma modelagem, vocês podem ver similaridade também com o crédito de carbono, né? Claro, guardadas algumas peculiaridades, mais ou menos o mesmo princípio. Então, o dono da marca, ele vai remunerar aquele operador que foi homologado pelo serviço que ele está prestando, que quem deveria prestar, na verdade, é o dono da marca ou envasador, ok? Bom, aqui é um pouquinho da linha do tempo. Então, assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é uma lei de 2010 e em 2015, aqui no estado de São Paulo, saiu a resolução SMA da Secretaria de Meio Ambiente, número 45, onde ela fala quem aqui no estado de São Paulo tem que fazer logística reversa, acompanhando bastante a lei nacional, mas com alguns setores também incluídos. Esse sistema, essa modelagem que eu acabei de apresentar para vocês, ele vem sendo discutido desde 2017, na verdade até um pouquinho antes, onde a gente discutia então a formatação de um projeto piloto, né? A partir dali, em 2018, a CETESB ela então condicionou a obtenção da logística reversa. Então, uma das condicionantes que as empresas têm que atender é a comprovação da logística reversa. Isso foi colocado através da decisão de diretoria número 76, a DD 76 da CETESB lá de 2018. A DD ela saiu em abril daquele ano e em maio nós assinamos o Termo de Compromisso de Logística Reversa, o TCLR, aqui com o Estado de São Paulo. Então, na ocasião, assinaram a Fiesp, o Ciesp, alguns sindicatos, a Brelp também assinou, e isso por parte do setor empresarial. Por parte do governo, assinaram, então, a CETESB e a Secretaria de Meio Ambiente na época, hoje é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, a gente tem esse termo de compromisso que está vigente, ele vence esse ano, assinado lá em 2018. Em 2019, houve uma renovação da DD 76, uma atualização dessa norma, então ela foi substituída pela decisão de diretoria número 114, tá? E agora,
no final do ano passado, mais recentemente, também uma substituição dessa decisão de diretoria, uma atualização, na verdade, pela decisão de diretoria número 127, que é a norma que está vigente, que saiu no finalzinho de 2021. Bom, nessa linha do tempo, então, a gente também assinou outros termos de compromisso com outros estados. Então, essa modelagem que nasceu aqui no estado de São Paulo, ela foi expandida, continua sendo expandida para outros estados, tá? E aí houve a necessidade da criação de um CNPJ, de uma empresa, de você ter uma pessoa jurídica específica para esse fim. Então, no final de 2020, foi dado início, então, às tratativas para a criação do Instituto Rever, que foi formalizado no meio do ano passado, em 2021. Então, todo esse sistema que estava sendo operado desde lá de 2018, ano passado, o Instituto Rever passou a assumir esses trabalhos, e aí, claro, tendo a responsabilidade, fazendo os reportes para os órgãos ambientais, negociando outros termos de compromisso. Então, hoje o Instituto Rever, ele atua no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, aos pouquinhos, a gente vai expandindo essa modelagem para vários estados da federação. Então, atualmente é o Instituto Rever o responsável, por exemplo, aqui em São Paulo, por encaminhar todos os reportes para a CETESB daquelas empresas que compõem aqui este sistema. Bem rapidamente, então, o Instituto ele tem, com base no seu estatuto, 4 categorias de associados. Então, os associados fundadores honorários, os associados efetivos, que é onde o pessoal da ABC se enquadra, e os associados honorários, tá? Ao todo são 51 entidades associadas ao Instituto Rever. Então, para adquirir os certificados de reciclagem, a empresa ela não consegue se associar diretamente ao Instituto Rever. Ela necessariamente tem que ser associada de um associado do Instituto, tá? De uma dessas 51 entidades associadas do Instituto, como, por exemplo, a ABC. A ABC é associada na categoria de associados efetivos desde julho do ano passado, se não me engano. Então, isso possibilita que as empresas associadas à ABC adquiram essa solução dos certificados de reciclagem. Aqui o certificado, então, pessoal, ele é individualizado por empresa aderente, então ele sai nominal lá com o nome da empresa. Isso para evitar que a empresa comercialize esse certificado depois no mercado para uma outra empresa, né? Então, ele é individualizado e ele mostra para, então, o órgão ambiental aqui para a CETESB essa comprovação das metas de logística reversa. Então, a gente tem lá o certificado dividido por grupos de materiais, como, por exemplo, papel, papelão, vidro, metal e também o grupo plástico, tá? Então, a empresa faz uma continha das embalagens que ela colocou no mercado. Então, por exemplo, a empresa colocou, sei lá, no ano anterior, 1 tonelada de papel e meia tonelada de plástico. Então, ela faz uma continha de quanto corresponde, por exemplo, agora, se a gente está falando do ano passado, a meta era de 22%. Então, ela faz uma continha de quanto corresponde 22% dessa massa e ela adquire isso na forma dos certificados de reciclagem. Aqui, pessoal, a carinha do certificado, né? Como eu falei, ele é individualizado por empresa, ele tem um QR Code, onde você consegue verificar todo o lastro das notas fiscais que correspondem àquele certificado, e ele aqui certificado pelo selinho aqui na parte inferior do pessoal da Eu Reciclo, tá? Comentando aqui um pouco do papel da Eu Reciclo como uma certificadora do sistema. Então, qual que é a função da Eu Reciclo dentro dessa modelagem? Eles fazem a homologação dos operadores, tá? Então, como eu mostrei lá na figura, aquele operador ele tem que atender alguns critérios. Então, existem alguns critérios para as cooperativas atenderem, existem outros critérios para os operadores privados atenderem, para fazerem parte desse sistema, para disponibilizarem as suas notas fiscais. Eles fazem uma análise e validação dessas notas fiscais e também a certificação. Então, tem esse cheque junto à Receita Federal, se aquela nota realmente existe, se aquela massa que está declarada ali está correta. Tem também um controle estatístico do processo. Então, se de repente uma cooperativa entrou para dentro do sistema e aí, vamos supor, em média, a cooperativa ela comercializa 40 toneladas por mês de recicláveis. E aí ela entrou para o sistema e naquele mês saltou um gráfico lá de, em vez de 40 toneladas, foi para 80 toneladas, não sei. Salta um gráfico no sistema deles e aí eles falam, opa, vamos chegar aquele ator mais de perto ali, vamos verificar
aquela cooperativa mais de perto devido a esse aumento aí brusco na comercialização dos recicláveis. E eles também eles são auditados pela Ernst Young, né? Então tem um terceiro aí verificando os trabalhos da certificadora. Aqui, bem rapidamente, pessoal, um pouquinho desses resultados desde o início de operação. Então, quando foi assinado o termo de compromisso, aqui, claro, a gente está falando tudo do estado de São Paulo, quando foi assinado o termo de compromisso aqui no estado, em azul, as empresas de outros estados do Brasil e em vermelho as empresas aqui do estado de São Paulo, um pouco mais de 200 empresas lá na ocasião, e agora no final do ano passado já superamos aí a marca das 2.000 empresas, né? Existe, claro, a maior parte das empresas no estado de São Paulo, porque a licença delas que eles têm que se regularizar para obter, né? Mas também tem empresas de outros estados da federação, que é o gráfico em azul, que comercializam aqui no estado de São Paulo. Então, eles, apesar da CETESB não ter nenhuma interferência em cima desse pessoal, eles querem estar regulares, até porque existem outros órgãos de controle que olham a questão da logística reversa, como, por exemplo, o próprio Ministério Público, né? Então, empresas que estão sediadas em outros estados, mas que colocam as suas embalagens no estado de São Paulo, essas empresas também fazem parte desse sistema. Fernando, Pois não? Só para deixar bem claro, né? Então, uma condição imprescindível para renovar a licença de funcionamento das empresas no estado de São Paulo é comprovar esses 22% da logística reversa através dos certificados comprados dentro desse processo, é isso? É isso, assim, tem a resolução SMA 45, João, de 2015, que ela fala quem no estado de São Paulo tem que fazer logística reversa. Como aqui a gente está falando com um público de indústrias que trabalham com cosméticos, então essas embalagens, as embalagens de cosméticos, elas necessariamente têm que fazer a logística reversa, tá? Então a CETESB ela elencou ali de quem que ela vai cobrar nesse momento, tá? Então de quem que ela está cobrando? Das embalagens de alimentos, bebidas, produtos de higiene, perfumaria e cosméticos e produtos de limpeza. Então, é dessa turma que a CETESB cobra no momento do licenciamento. E se não tiver esse certificado, corre risco de não ter renovação da licença, é isso? Na verdade, a empresa ela vai decidir como que ela vai comprovar essa logística reversa para a CETESB. Então, ela pode estar num sistema individual, num sistema coletivo, em outros sistemas que existem por aí. E no nosso sistema, a forma de comprovação é através da aquisição dos certificados de reciclagem. Obrigado. Nada. Bom, aqui, pessoal, desde o início das operações, a massa é reinserida no ciclo produtivo em toneladas, tá? Através da modalidade de concorrência. Então, eu vou falar bem rapidamente dessa modalidade, que é bem interessante. Então, as empresas que são associadas da ABC, elas fazem uma adesão a esse sistema, através de um termo de adesão, que é uma folha no Word, super simples. A empresa assina essa folha, falando, olha, eu quero fazer parte desse sistema, eu quero estar nesse plano de logística reversa. Mandam essa folhinha para a ABC vai falar assim, realmente, essa empresa é minha associada. Então, Instituto Rever, inclua essa empresa no plano de logística reversa. A partir daí, essa empresa está apta a adquirir os certificados de reciclagem. E esta aquisição, a gente tem uma modalidade chamada concorrência aqui no estado de São Paulo, que funciona mais ou menos como se fosse um leilão reverso. Então, nessa modalidade, a gente consegue compilar a demanda por certificados de diferentes empresas, diferentes indústrias, e do outro lado, a gente consegue reunir também a oferta de notas fiscais de diferentes operadores. Então, a gente faz uma negociação coletiva dessas massas. Então, a empresa do Fernando, os 22% da minha empresa correspondem a 1 tonelada de plástico. A empresa do João, os 22% dela correspondem a 2 toneladas de plástico, assim por diante. Então, a gente vai reunir toda essa demanda por certificados e essa oferta por certificados. E a concorrência é uma modalidade que ela apresenta
valores muito competitivos para as empresas que estão fazendo ali os seus investimentos, tá? Então, aqui, claro, não vai dar tempo da gente entrar em muitos detalhes, mas caso vocês tenham alguma dúvida, consultem o pessoal da ABC, podem consultar o próprio Instituto Rever, que a gente dá mais detalhes dessa modelagem, que, repito, ela é feita de forma que a gente consiga valores melhores nessa negociação coletiva, tá? Então, acho que vale muito a pena conhecer esse tipo de modalidade. Então, a gente começou a operar no final de 2018. A gente teve uma concorrência em novembro de 2018, que foi um pouco mais de 9.000 toneladas. Esse número subiu bastante, né? Claro, em 2019. Em 2020, 70.000 toneladas, um pouquinho menos, né? Devido à pandemia. 2021, apesar da pandemia, a gente bateu o nosso recorde aí de quase 100.000 toneladas certificadas. E a gente já teve uma concorrência esse ano, totalizando aí um pouco mais de 11.000 toneladas de certificados. A próxima concorrência, pessoal, vai ser no dia 24 de fevereiro. Então, eu deixo aqui o convite aberto. Quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouco mais, podem participar, então, dessa forma de comercialização dos certificados de reciclagem, que, de novo, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena conhecer. O total da massa certificada, um pouco mais de 260.000 toneladas de materiais de massa certificada, tá? Então, aqui a gente está falando tanto de papel, plástico, vidro e também metais. O próximo gráfico são os valores investidos pelas empresas que estão ali comprovando a sua logística reversa, né? A gente vê uma crescente aí nos valores, totalizando um pouco mais de 18 milhões e 100 mil reais desde o início da operação desse sistema. Então, só para vocês entenderem como que funciona a distribuição dessas receitas, a maior parte, claro, vai para o operador, que está fazendo ali a coleta daquele reciclável, está fazendo a triagem e enviando esse material para um reciclador. Uma outra parte fica com a Eu Reciclo, pelo serviço que eles estão prestando, de rastreabilidade, de checagem das notas fiscais e de comercialização dos certificados. E uma outra parte vem para o Instituto Rever, lembrando que o Instituto ele é sem fins lucrativos, tá? Então, é uma parte pequena que vem para o Instituto manter ali a sua operação. Aqui eu deixo um convite para acessarem o nosso site, rever.org.br. Tem bastante informação lá no nosso site e lá a gente conta até com mais detalhes aí como que funciona o sistema, como que funciona essa modelagem de certificados de reciclagem, tá? De novo, rever.org.br. Eu deixo o convite aí para que todos acessem e lembro também que essa apresentação depois vai ficar disponibilizada, vai ficar disponível para os associados aí da ABC, para as empresas que estão participando. Eu envio para a ABC compartilhar com todos, tá bom? Bom, agora vamos entrar um pouquinho na discussão aqui da decisão de diretoria número 127 de 2021. Como eu falei, é uma atualização da norma que começou lá em 2018, através da DD 76, depois passou para 114 e atualmente é a norma que está vigente aqui no estado de São Paulo. Mas antes de chegar na DD, deixa eu dar um passo atrás aqui e falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que é de 2010. Então, a política nacional, ela trouxe esse conceito da logística reversa. Na verdade, a logística reversa já existe há muitos anos lá na Europa e é um conceito que veio para o Brasil através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, contemplado lá no artigo 33 da PNRS. Então, ele fala que a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial. Então, uma parte daquilo que o setor empresarial coloca no mercado tem que ser restituído para reaproveitamento em seu ciclo ou outros ciclos produtivos ou uma outra destinação final ambientalmente adequada. Tá? Então, essa é a definição da logística reversa que consta lá na PNRS. E a logística reversa, ela é implementada através de 3 instrumentos. Então, o primeiro pode ser um regulamento, né? O segundo são acordos setoriais e o terceiro, termos de compromisso. Então, o regulamento é de um decreto expedido pelo Poder Público. Acordo setorial e termos de compromisso, ambos são um contrato em que o setor empresarial ele firma com o Poder Público, falando assim, Poder Público, o meu sistema funciona dessa forma, a gente vai operar a logística reversa dessa maneira. Vamos assinar aqui este contrato
que pode ser tanto um acordo setorial ou um termo de compromisso. Então, no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele fala o seguinte, que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante o retorno dos produtos após uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e também os comerciantes. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz essa questão da responsabilidade compartilhada entre esses 4 atores aí da cadeia. Então, os fabricantes, importadores, distribuidores e também os comerciantes. E aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala quem no Brasil tem que fazer logística reversa. Então, tem lá diferentes tipos de produtos, então, por exemplo, agrotóxicos e seus resíduos e embalagens, né? Pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, eletroeletrônicos, e cada item desse tem ali a sua entidade gestora, que eu coloquei o logozinho ali para todo mundo poder identificar. Então, tem o INPEV, que é a entidade gestora dos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, a Green Electron, pessoal de pilhas e baterias e assim por diante. Tá, mas embalagens, onde é que embalagens entra aí? No parágrafo 1º desse artigo, ele fala o seguinte, que na forma do disposto em regulamento ou acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas eles serão estendidos a produtos comercializados em embalagens. Então, aí ele cita embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos e embalagens. Ah, Fernando, mas aí não está citado o papel, papelão. Aí o papel e papelão ele entra nos demais produtos e embalagens, tá? Então, ele estendeu então a questão da logística reversa não só para esses produtos que estão listados aí no 33, mas através do parágrafo 1º ele estendeu também para as embalagens. Fernando, tem uma Pois não? pergunta aqui do Jair Calixto. Ele pergunta: os fabricantes de embalagens que fazem embalagem de vidro, de plástico, cartuchos, etc., não participam do processo? Ou é somente o fabricante do produto final, aquele que põe um produto dentro do vidro, dentro dessa embalagem plástica ou desse cartucho e vai para o consumidor final? É esse que tem a responsabilidade de fazer esse processo da logística reversa, não o fabricante do, vamos dizer assim, do insumo, né, vidro, do insumo plástico, do insumo cartucho, para poder ter que participar desse processo. É isso? É isso. Eu vou entrar em mais detalhes Tá. nos próximos slides, em que eu faço essa distinção aí de quem que fica com a responsabilidade. É o dono da marca? É a indústria que está fazendo aquele produto ou é o fabricante da embalagem, né? Mas já dando um spoiler aqui para vocês, pessoal, os fabricantes das embalagens, eles não estão sendo cobrados, mas assim algumas empresas já entenderam que já estão vendo a logística reversa como uma oportunidade. Então, já existem empresas que fabricam as embalagens e já comercializam essas embalagens para os seus clientes compensadas. Ou seja, ele já manda aquela embalagem para a indústria e a indústria, o comércio, dali para frente, ninguém vai mais precisar compensar aquela massa porque ela já foi compensada lá na origem. Tá? Então, existe também esse movimento por parte dos fabricantes das embalagens. Mas eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, pessoal, aquela Política Nacional de Resíduos Sólidos, aí eu trago a discussão aqui para o Estado de São Paulo através da resolução da Secretaria de Meio Ambiente, número 45, de 2015. Então, essa resolução, ela, no artigo 2º, ele fala quem aqui no Estado de São Paulo tem que fazer logística reversa. E ele segue a mesma linha da Política Nacional. Então, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos seguintes produtos. Então, estão lá os mesmos produtos que estão listados lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, agrotóxico, eletroeletrônico, lâmpadas e assim por diante. Aí, a legislação ambiental no Brasil ela é concorrente. Então, a esfera estadual ela pode ser mais restritiva do que a esfera nacional. Então, e a municipal mais ainda do que a estadual. Então, o Estado de São Paulo ele inseriu outros produtos também sujeitos à logística reversa aqui no estado. Então, além dos que estão lá na PNRS, eles incluíram
o óleo comestível, o filtro de óleo lubrificante automotivo, baterias automotivas e assim por diante. Então, isso a gente está vendo com o cenário de 2015, claro que muita coisa evoluiu desde então. Existem setores que já têm, por exemplo, medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, já tem um decreto nacional, um decreto federal, que obriga os fabricantes a fazerem a logística reversa desses produtos, tá? Bom, mas trazendo aqui para o que interessa aqui para o público da ABC, que é com relação às embalagens. Então, o Estado de São Paulo falou que as embalagens de produtos que compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, exceto as perigosas, a gente está falando de quais produtos? Dos alimentos, bebidas, produtos de higiene, perfumaria e cosméticos, aí eu grifei ali em vermelhinho para dar um destaque, produtos de limpeza e outros a critério da Secretaria ou da CETESB. Tá? Então, onde a gente tem que observar aqui, as empresas do setor de cosméticos, quando elas forem renovar a sua licença, a CETESB vai exigir dessas empresas que elas constem em um plano de logística reversa e também um relatório de logística reversa. Tá? Então, essa é uma condicionante para a liberação da licença ambiental para a empresa continuar operando. Então, a apresentação está bem focada aqui para o pessoal de cosméticos, tá? Não vou falar muito dos outros setores, não. E por que a CETESB ela incluiu, então, e também a Política Nacional, ela incluiu as embalagens, já que embalagem não é um resíduo perigoso, né? Pelo menos na sua maioria. Uma coisa a gente vai falar de logística reversa de eletroeletrônico, de lâmpada, de bateria automotiva, que são resíduos de significativo impacto ambiental. Outra coisa é uma embalagem, uma garrafa plástica, uma embalagem de um cosmético, que não tem esse grau de periculosidade. Mas elas foram incluídas nessa lista devido ao volume, ao grande volume que elas ocupam nos aterros sanitários. Então, em termos de escala, elas são geradas numa quantidade muito maior do que outros tipos de produtos aí também sujeitos à logística reversa. E para exemplificar um pouquinho disso, eu trouxe esse mapa que foi elaborado pela CETESB, onde ele fala o seguinte: tudo que está colorido aí, laranja, um laranja mais escuro ou um laranja mais claro, ele tem menos do que 5 anos de vida útil. Então, é o mapa da vida útil dos aterros de resíduos sólidos urbanos no estado de São Paulo. Tá? Então, o que está pintado nessas cores, ele tem uma vida útil menor que 5 anos. E, claro, nenhum município quer ter um aterro ali no seu quintal. E para você criar novos aterros, é um processo moroso, tem toda uma questão do licenciamento ambiental dessas áreas e tal. Então, a estratégia vamos aumentar a vida útil dos aterros existentes no estado de São Paulo, proporcionando uma destinação mais nobre para esse material que pode ser reciclável. Ele não precisa ser disposto aí no aterro sanitário, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia de você incluir a logística reversa também para as embalagens, por exemplo, de cosméticos. Bom, então a gente entra agora na decisão de diretoria na DD 127 de 2021, onde ela estabelece o procedimento para demonstração do cumprimento da logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental em atendimento à SMA 45 de 2015. Então, ela fala o seguinte, que a demonstração do atendimento às exigências legais sobre a logística reversa é uma condicionante para emissão ou renovação das licenças de operação. Então, isso aqui é super importante a gente frisar para que as empresas que estão ali se licenciando vão pedir a sua licença ou que já se licenciaram, elas têm que observar que o que elas vão ter que cumprir em termos de logística reversa para ter ali o seu licenciamento, para obter ali a sua licença ambiental. Essa decisão de diretoria, ela está vigente desde o dia 1º de janeiro e ela traz ali algumas regrinhas importantes que a gente vai discutir. Então, a primeira coisa, pessoal, é que quando a gente fala de logística reversa, a gente está falando daqueles resíduos gerados pelo uso dos produtos pelo consumidor final, tá? Então, a gente está falando daquelas embalagens que a gente gera nas nossas casas. A CETESB, ela não está falando de logística reversa, por exemplo, para embalagens que ficam restritas ao ambiente industrial. Então, a gente não está falando de uma bombona, de um big bag. A gente está falando daquelas embalagens que a gente gera nas nossas casas como consumidores mesmo, tá? Uma outra definição importante da CETESB, quem que ela entende como fabricante? Então, a CETESB, ela define o fabricante como os detentores das marcas dos respectivos produtos e ou aqueles que, em nome destes, realizam o envase, a montagem,
ou a manufatura dos produtos. Então, ou é o detentor da marca, ou aquele que, em nome do detentor da marca, faz a montagem, o invase ou a manufatura do produto. Tá? Então, é dessa turma que a CETESB vai cobrar a logística reversa. Lembrando que, assim, é uma responsabilidade compartilhada, mas a CETESB praticamente não licencia o importador, o distribuidor e o comerciante. Então, a conta acaba caindo no colo também dos fabricantes. Tá? Bom, a decisão de diretoria, ela também traz sobre as metas, né? O pessoal, a diferenciação entre as metas geográficas e as metas quantitativas. Então, metas geográficas, quais regiões do estado aquele sistema, aquela modelagem tem que atender para ser aceito aí pelos critérios da CETESB. Já dando mais um spoiler aqui, para as embalagens em geral, os sistemas eles têm que atender 8 regiões administrativas do estado de São Paulo. Tá? E as metas quantitativas aí correspondem ao quanto de massa que aquele sistema ele vai ter que recuperar, vai ter que compensar. Então, por exemplo, a meta atual, eu vou passar daqui a pouquinho a tabelinha também, mas a meta para 2022 é de 22,5%. Então, de tudo aquilo que a empresa coloca no mercado, 22,5%, ela tem que promover essa compensação ambiental aí daquelas embalagens, tá? Outra... Deixa eu voltar um pouquinho só. Claro. Você falou agora há pouco que o importador de um produto ele não é responsável, é quem fabrica. Mas esse fabricante do produto importado que está lá na Europa, nos Estados Unidos, que não tem uma fábrica aqui, um representante dele aqui, como é que fica essa história? Como é que se justifica ou se faz a logística reversa desse produto importado? Ou ele fica isento aí de uma fiscalização? João, ele fica isento de uma fiscalização por parte da CETESB, já que a CETESB não vai licenciar esse cara porque ele tem uma planta em outro lugar. Mas uma boa notícia para a indústria local, até porque isso afeta a competitividade da indústria brasileira, é que os importadores eles foram incluídos mais agora ativamente no decreto 10.936 de 2022. Esse decreto, ele regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ele tem alguns artigos lá em que ele trata especificamente do importador. Então, o importador que a princípio estava fora desse jogo, agora ele vai ter que, para importar o produto aqui para o Brasil, ele vai ter que cumprir essa legislação. Então, é uma boa notícia para a indústria nacional, tá? Para que essa competitividade, que todo mundo tenha que cumprir as mesmas regras. Então, para ele importar, ele também vai ter que estar num plano, vai ter que estar num relatório de logística reversa, vai ter que cumprir as mesmas regras dos fabricantes brasileiros. Ok. E aí tem uma pergunta agora da Thaís Quintana, Fernando, que é aquela pergunta de $1 milhão, né? Quem fabrica para terceiros? Né? Você sabe que o nosso setor ele tem uma característica muito forte de ter empresas, né, que são terceirizadoras que fabricam multimarcas. Né? Então, elas são contratadas, né, com vários tipos de contrato, full service, partial service, etc. Né? E tem várias indústrias nesse setor aqui, né, que fabrica para uma outra empresa grande por algum motivo. Quem que é a responsabilidade de fazer o cumprimento, né, comprovar essa logística reversa? Como você falou, é o fabricante, mas e o dono da marca, que é, no final do dia, o cara que vai ganhar o dinheiro, que está colocando o produto lá no mercado? Né? Como é que esse trato deve ser feito, vamos dizer assim, né? Esse acordo entre as empresas? Parece que está muito claro, pelo que você falou, que é o fabricante, o cara que está fabricando, manipulando, transformando aquele material de embalagem no produto final que vai ao consumidor em nome de outro. Então, por favor, a gente discutiu um pouquinho isso na semana passada, nós sabíamos que essa pergunta ia ser feita, né? Então, agora eu deixo para você aí esclarecer, para não deixar dúvida para o pessoal. Vamos lá, essa resposta, ela vai vir daqui a pouquinho, que eu tenho um slide só dessa pergunta, tá? Só desse questionamento. Tá, então, daqui a pouquinho então, eu já passo essa resposta, e se ficar alguma dúvida, vocês, por favor, mandem aí no chat, aí, que o pessoal passa e vai lendo as dúvidas aí, mas a gente precisa esmiuçar um pouquinho mais essa questão, tá? Então, eu trouxe os trechos da própria decisão de diretoria, para a gente ver todo mundo o que está escrito na norma, para que todo mundo fique na mesma página aí com relação a quem tem que cumprir, tá? É um ponto muito importante para deixar claro para os nossos associados que eles estão ansiosos, né, em saber qual é a resposta e como proceder de forma correta, né, ou até como negociar depois com
o seu contratado ou contratante, né, esse tipo de situação. Obrigado, Fernando. Exatamente. Daqui a pouquinho. Já está nos próximos slides aí. Maravilha. Bom, então, e além disso, tem uma distinção também na decisão de diretoria, pessoal, que é com relação aos planos individuais e coletivos. Claro que a CETESB, ela prefere a apresentação em planos coletivos, né, onde você reúne ali um grupo de empresas e reporta isso tudo de uma vez para a CETESB, mas existe também a possibilidade de você reportar um plano individual. Se a empresa aderir ao nosso sistema, toda a comunicação com o órgão ambiental a gente que faz, então a empresa não tem que se preocupar em fazer essa comunicação, por exemplo, do plano individualmente para a CETESB, tá? Bom, tem um trecho importante aqui da decisão de diretoria, que é para o pessoal que está um pouco atrasado. Então, ele fala o seguinte, todos os empreendimentos, todos, que se enquadrem no âmbito da aplicação do item 2.4, que fala quem tem que fazer logística reversa no estado de São Paulo, tá? E que não tenham feito solicitação ou renovação da LO, da licença de operação, nos anos de 2018, 19, 20 ou 21. Então, aquele pessoal que ainda não renovou a LO, não pediu LO nesses anos, e que ainda não tenham apresentado um plano de logística reversa para a CETESB, essas empresas elas devem apresentar um plano de logística reversa até o dia 31 de março de 2022 agora, tá? Então, isso aqui é para aquelas empresas que nunca apresentaram nada para a CETESB, o prazo ele termina agora dia 31 de março, agora do mês que vem, tá bom? Então, só um lembrete aí, caso tenha alguma empresa que se enquadre nessas condições. Um outro ponto super importante, pessoal, é essa formulinha aí, eu coloquei para tentar explicar a questão das micro e pequenas empresas. Então, ele fala o seguinte, que a decisão diretora fala que os empreendimentos enquadrados nas alíneas N, O, P ou Q, do item 2.4, que é o pessoal do quê? Das embalagens de alimentos, bebidas, produtos de higiene, perfumaria e cosmético e produtos de limpeza. Então, essas empresas, se elas forem enquadradas nas categorias de microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, e se elas tiverem uma área construída menor que inferior a 500 metros quadrados, então essas empresas elas estão dispensadas da apresentação de plano e relatório de logística reversa, tá? Desde que essas empresas cadastrem uma declaração de embalagens colocadas no mercado paulista no SIGOR módulo logística reversa. Então, para essa turma, eles não vão ser exigidos, a partir do dia 31 de março, agora desse ano, de constarem em um plano e em um relatório de logística reversa, tá? Então, isso é importante. Não sei se tem bastante micro e pequena empresa aqui assistindo a gente, mas é importante destacar aqui que elas têm essa dispensa desde que elas apresentem essa declaração. Fernando, e aí, assim, aqui que eu não quero deixar passar, senão ela vai fugir. A gente claro, não vai responder. por favor. Da Eliana Neves, você poderia repetir o número do decreto que inclui os importadores? Claro, é o decreto 10.936, é um decreto federal, e ele é de 2022. Tá? Ele saiu agora em janeiro. 10.926? Não, 10.936. 10.936. Ok. Vou Depois, João, para facilitar, eu envio o decreto para vocês, se vocês puderem compartilhar com as empresas também junto com a apresentação, tá? Maravilha. A gente manda a decisão de diretoria, manda o decreto. Na verdade, pessoal, só fazendo um parênteses, esse decreto, ele está substituindo um decreto anterior que regulamentava a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o 7404. É um decreto que saiu em 2010, tá? E aí agora teve essa atualização dessas regras e tal, teve outros decretos que estão incorporados também no 10.936, é um decreto super recente, saiu mês passado. Tá? Fernando, aproveitando aqui a questão da microempresa, já deixar uma pergunta para você já aproveitar e responder lá na frente, quando falar dos terceiristas. Aqui, com relação às empresas que tenham menos de 500 metros quadrados, não vai precisar fazer o processo de logística reversa. Mas eu já vou deixar aqui com relação às marcas, né? O terceirista é pequeno, menos 500 metros. É a marca, talvez uma marca de médio porte, grande porte, que tem um volume interessante e faz parte do seu negócio no terceirista de menos 500 metros. Põe na tua resposta lá na frente, quando você colocar aquele slide lá de quem é o responsável por fazer a logística reversa, quem tem que fazer, quem
Quem é responsável, isso vai surgir. Tá a fábrica não precisa, mas é a marca, né, que está envolvida nesse processo. Tá bom, Sassu. Legal, daqui a pouquinho eu já falo sobre esse assunto. Ok. Bom, então, pessoal, as empresas que estão enquadradas nesse perfil, que já foram objeto de renovação de licença e constam no plano e relatório, elas devem permanecer no plano e relatório até a próxima renovação da licença ambiental. E esse ponto é importante porque isso não está escrito na ADD, tá? Isso a gente teve uma conversa com a CETESB, porque eles nos orientaram nesse sentido. Então, imagina assim, a empresa que tá lá, ela fabrica cosmético, ela é uma empresa de pequeno porte e tem uma área construída menor que 500 metros quadrados. Ela pode sair, ela está dispensada de apresentar um plano e um relatório de logística reversa desde que ela apresente, ela cadastre essa declaração das embalagens colocadas no mercado. Então, não é uma declaração das embalagens compensadas, tá? Uma declaração das embalagens colocadas no mercado. Mas, se essa empresa tiver lá apontado na licença dela que ela tem que constar em um plano e um relatório, ela só vai poder sair deste plano ou sair desse plano e ficar sem plano nenhum, a partir da próxima renovação da licença ambiental dela. Eu trouxe um exemplo prático aqui para a gente destrinchar um pouquinho melhor isso, porque essa regrinha eu achei meio confusa, tá? Mas a gente, colocando esse exemplo, todo mundo vai conseguir entender. Não haverá também, óbvio, se as empresas que decidirem por continuar com as suas aquisições de certificados. E, nesses casos, não será necessária a apresentação da declaração das embalagens. Então, é uma escolha da empresa. Se ela quiser continuar no plano de logística reversa, constando num relatório, até porque ela pode não estar só preocupada com a CETESB, ela pode estar preocupada com outros órgãos de controle, como, por exemplo, o Ministério Público. Então, ela também pode continuar lá no plano e também no relatório de logística reversa. Tá? Essa é uma decisão que cabe à empresa. A CETESB possibilita que ela faça essa dispensa se ela apresentar essa declaração das embalagens, tá bom? Então, como que vai funcionar nesse caso? Por exemplo, de uma empresa que consta isso no seu licenciamento. Aqui eu omiti os dados da empresa, mas é uma licença de operação que foi expedida em outubro do ano passado, tá? É uma LO que saiu no ano passado, de uma empresa de pequeno porte, tá ali, EPP, e ela tem uma área construída menor que 500 metros quadrados, tá? Então, teoricamente, essa empresa ela estaria dispensada de constar em um plano e em um relatório de logística reversa. Acontece que ela fala o seguinte, isso aqui é um print da própria licença. No campo de exigências técnicas, está lá que a renovação da licença de operação ela fica condicionada ao atendimento por meio do plano de logística reversa aos requisitos da DD 114, que era a decisão de diretoria vigente na época, né, que estabelece o procedimento para incorporação da logística reversa no âmbito do licenciamento ambiental conforme a SMA 45. E no campo de observações está constando o seguinte, que em 13/10, emitida a segunda via da presente licença, com a inclusão da exigência técnica número 6, referente ao plano de logística reversa. Então, como a empresa ela tem isso constando na sua licença, esta empresa específica ela não pode deixar o plano de logística reversa, não pode deixar de constar nem no plano nem no relatório. Ela tem que continuar no plano de logística reversa até a renovação da licença dela. Aí na renovação isso não vai mais ser exigido, então aí sim ela passa a apresentar aquela declaração das embalagens colocadas no mercado. Tá? Isso que é importante a gente destacar, porque isso não está escrito na ADD, mas é assim que a CETESB está interpretando a norma. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão, aqui que está todo mundo ansioso. Então, como que fica essa relação? Fabricante versus o detentor da marca. Então, esses são trechos extraídos da própria ADD, tá? Fala o seguinte, os detentores de marca licenciados pela CETESB, eles serão responsabilizados pela logística reversa de todos os produtos colocados no mercado paulista com as suas marcas próprias. Então, se aquela empresa, aquela grande marca, tem ali a sua indústria, mas ela terceiriza também uma parte da sua produção e coloca a sua marca nesses produtos. Então, esse detentor de marca, que é licenciado pela CETESB, ele é responsabilizado pela logística reversa. Tá? Aí vamos para o outro cenário, que é caso o detentor de marca não seja licenciado pela CETESB, ou seja, ele só coloca lá o carimbo da sua marca e quem produz o produto são outras indústrias. Então, a ADD está falando o seguinte, que o fabricante não detentor da marca do produto, isso é,
que invase, monte ou manufature produtos em nome deste, este fabricante ele deve assegurar que o respectivo produto e ou embalagem encontra-se abrangido por plano de logística reversa cadastrado, então, lá no SIGOR da CETESB, tá? Então, o fabricante não detentor, ele deve assegurar que aquele produto, né, aquela embalagem, ela está abrangida por um plano de logística reversa. Aí a decisão continua, que o referido fabricante, ele deverá apresentar à CETESB a razão social, o CNPJ da empresa detentora da marca e a declaração dessa empresa se responsabilizando pela logística reversa daqueles produtos / embalagens, assim como o nome do sistema de logística reversa ao qual a detentora da marca é aderente. Então, o fabricante, que foi a empresa contratada, ele tem que apresentar toda essa documentação para a CETESB. Fala assim, olha, eu estou fazendo aqui esse produto, esse cosmético, para a marca X. Tá? E está aqui a declaração da marca X se responsabilizando pela logística reversa, está aqui o programa que ela faz parte, que ela integra, está aqui os dados dessa empresa, está tudo aqui disponível para você, CETESB. Tá? E aí a gente vai no último cenário, que é o seguinte, caso o fabricante que não detém a marca deixe de fornecer essa referência à CETESB, ou caso o detentor da marca não esteja executando a logística reversa, o detentor da marca fala assim, olha, eu não sei de nada, não assinei nada, não vou entregar declaração nenhuma. Quem que se responsabiliza por aqueles produtos ou por aquelas embalagens? É o fabricante. Então, o fabricante ele deverá se responsabilizar pela logística reversa dos respectivos produtos ou embalagens. Tá? Então, acho que agora ficou um pouquinho mais claro, João, Celso, não sei se vocês me orientem aí, se o pessoal tem alguma dúvida, se tem algum ponto aqui referente a essa questão, fabricante e detentor da marca. Então, vamos dar exemplos aí. Vamos tentar colocar na vida real. Tá? Eu trabalhei 40 anos quase numa empresa. Tá? E essa empresa, às vezes, tinha picos de demanda de produção. Tá? Então, uma parte da produção que eu não tinha capacidade de produzir, eu terceirizei temporariamente com um terceiro. Tá? Então, a minha empresa é licenciada, essa quantidade que eu terceirizei, eu vou ter que comprovar a logística reversa dela. Eu acho que esse ponto fica claro, não tem nenhum tipo de questionamento. Que é o primeiro item aqui, ó. Esse exemplo que você deu está enquadrado aqui, ó. Aí eu tenho um segundo caso. Eu tinha uma empresa que era licenciada, eu fechei a planta e resolvi terceirizar tudo. Acho que a situação aí do Celso, vamos dizer assim. Isso, né? é o meu caso. Não vamos mencionar a empresa, só para... Sim. Eu deixei de fabricar, mas eu tenho a minha marca própria, então estou terceirizando com várias empresas diferentes, tá? Cada um fazendo uma categoria de produto, tá? Mas o produto, quem coloca no mercado, o meu brand está lá, tá? É meu, tá? Então, nesse caso, essa empresa que detém a marca, junto com empresas que são contratadas para terceirizar, vão ter que entrar num acordo aí para ver quem que vai cumprir com essa norma, tá? Porque eu não tenho mais registro, né? Que a minha empresa fechou, não tem mais registro, mas essa quantidade de material que vai ser terceirizada, ela tem que ser comprovada a logística reversa aí dos 22% junto à CETESB. Nesse caso, tem que ter um acordo aí entre as partes. Aí, na verdade, o fabricante, o terceirista... vocês estão vendo meu mouse aí, gente? Estou vendo. Então, sim. Legal. Então, aí entra nesse caso aqui, ó. O referido fabricante, ele deverá apresentar à CETESB aí esses dados, né? Do dono da marca, a razão social, o CNPJ, e uma declaração do dono da marca se responsabilizando pela logística reversa daqueles produtos e embalagens. Então, você está falando o seguinte, olha, eu não licencio, eu não consigo pegar o dono da marca pelo licenciamento. Eu consigo pegar você, fabricante. Então, o fabricante fala assim, não, mas esse problema não é meu, eu estou sendo contratado para prestar um serviço. Está aqui o responsável, a empresa responsável pela logística reversa. Então, o fabricante, que é o contratado, ele apresenta esses dados aí para a CETESB. Mas aí você imagina, né, que aqui ele está falando de uma declaração da detentora da marca se responsabilizando pela logística reversa. E se a empresa não enviar essa declaração? Né? Imagina o pior cenário. O fabricante tem que apresentar isso para a CETESB, mas quem contratou o serviço dele não quer enviar essa declaração. Aí o fabricante, aí entraria nesse último cenário aqui, aí ele sim
se responsabiliza pela logística reversa. Então, esse é um ponto muito importante, pessoal, até de firmar em contrato na hora dessa celebração desse compromisso, de colocar essa regra clara. Quem que vai custear isso e quem que vai ser a empresa responsável por fazer os reportes para o órgão ambiental, qual que é o CNPJ que deve constar lá, porque assim, o resíduo ele não pode ser também contabilizado mais de uma vez, né? Então, se o fabricante se responsabiliza pela logística reversa, não tem por que o dono da marca também fazer a mesma compensação da mesma massa equivalente, né? Então, é um ou outro. Então, esse acordo aí entre o dono da marca e o fabricante, ele se faz necessário também para fins de logística reversa. É bom as empresas estarem atentas a isso, tá? Legal. Fernando, só para clarear um pouco mais, né, e pegar o exemplo do Brasil que eu trabalho, e isso é bastante importante. A gente trabalha com vários terceiristas, nós não temos mais fábrica, e então esse acordo existe entre cada a marca e os terceiristas, mas, por outro lado, né, se por acaso a marca não fizer não aderir a um programa de logística reversa, o terceirista não consegue saber qual foi a quantidade de embalagem colocada no mercado, porque o terceirista produz e entrega no CD da marca. Tá? E, na verdade, a logística reversa diz respeito àquilo que foi colocado no mercado, que foi vendido. O terceirista não tem essa informação, quem tem é a marca, efetivamente. Né? Então, aí é um ponto que, se não tiver um acordo entre terceirista e marca, de repente, a marca não faz, o terceirista não faz, baixa lá o órgão ambiental e não libera a licença de operação por causa desse meio de campo mal explicado aí. Né? Então, assim, a marca tem que realmente fazer a logística reversa, né? Até porque o terceirista que fabrica essa quantidade não tem informação do que foi colocado efetivamente no mercado, que é o pós-venda, que é a embalagem pós-venda, na verdade. Mas fica muito claro, né, pessoal, que a responsabilidade sempre vai cair naquele fabricante, que é o cara que vai ter que tirar a licença, né, comprovando lá anualmente lá a logística reversa. Então, eu acho que dentro do modelo operacional que essa empresa tem, ela vai ter que criar esses links, né, para poder certificar. Eu sou um terceirista, eu produzo para várias marcas. Eu, como esse terceirista, eu tenho que garantir que essa marca que eu fabriquei, ou ela vai cumprir com esse processo, eu vou ter a documentação para mostrar para a CETESB que essa marca cumpriu, ou eu vou ter que fazer essa comprovação. E aí tudo isso gera custos, gastos dessa empresa. Então, eu acho que é um novo modelo de contrato de negócio que precisa ser redesenhado para as empresas, né, contratantes e contratadas dentro desse processo. Mara, desculpa, você queria falar, eu acabei começando. Por favor. Não, era isso, João, que eu queria frisar para o pessoal. Na realidade, se o fabricante ele não garantir que o detentor da marca cumpriu com a logística reversa, ele é que vai pagar o preço. Então, é o que você falou, esse é um novo modelo, né, de contrato entre os terceiristas e os donos das marcas, para que isso fique muito claro dentro desse contrato, quem que vai ser o responsável e também pela comprovação da logística reversa. Então, porque hoje muitos estão perguntando, não, mas a marca não é minha, né? Nós já vimos as perguntas e são perguntas muito frequentes que aparecem dentro da BC relacionadas a isso. Mas o que precisa ser entendido pelos terceiristas é a responsabilidade mediante, não somente pela logística reversa do detentor da marca, como entre recair em cima dele, caso isso não seja cumprido pelo detentor da marca. Era reforçar o que você falou no final. Maravilha. E o recair em cima dele significa não ter a licença ambiental renovada, né? Exato, por isso a consequência do não cumprimento, né, da logística reversa. Então, é muito importante, nesse contrato de terceirização, que as partes saibam desta responsabilidade. Isso. E, claro, muito mais em relação ao fabricante, né? Vou aproveitar, tem uma pergunta aqui da Acer, né? Eu
talvez eu não tenha entendido, mas eu vou ler do jeito que está formulado aqui, Fernando. No caso das embalagens serem oriundas de distribuidores, tá? A embalagem, o componente de embalagem que vai receber o produto lá dentro, né? E não de fabricantes diretos de embalagem. Quem se responsabiliza pela logística reversa? O fabricante do produto e, no caso dos terceiristas, o detentor das marcas? Eu acho que tem aí um entendimento aí que eu tenho, mas eu queria passar para você, Fernando, se você compreendeu a pergunta, se você consegue responder, por favor. Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Bom, quem tem a responsabilidade pela logística reversa? Fabricante, importador, distribuidor e comerciante. Só que a CETESB, ela praticamente não licencia o importador, o distribuidor e o comerciante. Então, o problema acaba caindo no colo dos fabricantes. Tá? Por quê? Porque é o fabricante que está com a licença lá em jogo, junto à CETESB. Se a CETESB não emitir a licença dele, a fábrica simplesmente não opera. Até por isso também essa questão... do produto, né? E não é da embalagem, né? Fica bem claro. Isso, do produto, não da embalagem. Isso. O fabricante, aquela definição que eu... Deixa até... Para eu não voltar ao slide, deixa eu pegar aqui no outro computador. Ó. Fabricante, qual que é a definição da CETESB? Os detentores das marcas dos respectivos produtos e ou aqueles que, em nome destes, realizam o envase, a montagem ou a manufatura dos produtos. Então, é dessa turma aí que a CETESB está cobrando. Tá? E aí, nesse impasse aí entre o fabricante e o detentor da marca, em último caso, é o fabricante que vai se responsabilizar pela logística reversa. Mas, assim, esse acordo ele tem que ser feito de uma forma bem correta e transparente, porque é o pior dos mundos, né? Imagina, o detentor da marca não vai ter o seu produto e o fabricante também não vai conseguir operar caso tenha algum problema com o licenciamento ambiental. Então, por isso que é necessária essa conversa entre o fabricante e o detentor da marca, esse acordo também, né? Até colocar isso em contrato é super recomendável para que aquela massa, aquele resíduo que está sendo colocado no mercado de São Paulo seja efetivamente compensado. Mas como você mencionou logo no início lá da sua apresentação, Fernando, no caso dos fabricantes do material de embalagem, eles ainda não são cobrados, né, pela CETESB, mas muitas delas já estão fazendo esse processo por conta própria para poder, no futuro, né, ter algum tipo aí de benefício de imagem, ou até de não fazer uma contagem dupla aí da reciclagem desse material. Mas é uma coisa que eu acho que ainda está numa área meio cinzenta ainda, de como que isso vai funcionar de forma bem clara na lei. Tá? Mas sim. Hoje, né, pelo que está escrito na legislação, é que o produto final, aquele produto finalizado que vai para o consumidor, para o usuário final, é esse produto em questão e esse resíduo seco dali, né? É o que sai lá do papelão, que sai da embalagem de alumínio, que sai do vidro, que sai do plástico. Então, essa embalagem aí que é o foco da comprovação dos 22% aí da logística reversa. Legal, João, João, pegando aí o gancho dessa fala, outra demanda que aparece no ABC também, é aquela empresa que nos procura dizendo, olha, eu preciso fazer a logística reversa, porque na minha fábrica, na minha planta, eu já faço o descarte ambientalmente correto da minha embalagem através de cadre, vai para incineração, né? Então, quer dizer, isso é uma confusão entre aquela embalagem gerada no processo fabril, tá? Que não tem nada a ver com logística reversa, e a embalagem que efetivamente vai para a venda depois, o produto para venda. Então, são duas coisas diferentes, né? Aquela embalagem, aquele descarte que ele faz da embalagem na fábrica é uma coisa, não tem nada a ver com a logística reversa, que é o produto que ele coloca depois nos pontos de venda. Certo, Fernando? É isso, Celso. Essas embalagens, por exemplo, da planta, o Big Bag, a bombona, elas têm que ser tratadas no âmbito do plano de gerenciamento de resíduos daquela indústria. Tá? Então, isso aí é responsabilidade da indústria da destinação ambientalmente adequada. Uma outra coisa é que a embalagem... Isso, uma outra coisa é a embalagem que foi para o mercado, né? Isso. Aquela embalagem que ficou super pulverizada, e aí sim, essa embalagem, aí sim a gente está falando da logística reversa das embalagens em geral mesmo, tá? Posso fazer só um complemento, por favor?
Um complemento pergunta, na verdade. Fernando, quando o terceirista ele envia para o dono da marca, como o Celso falou, ele não sabe também para que lugar vai esse produto. Então, esse é outro tema que a gente tem muita pergunta na ABC, porque o terceirista faz e vai ser distribuído no Brasil inteiro. Então, essa contabilização também tem que estar contemplada, alguma troca de informação no contrato, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque, assim, a DD ela não é clara nesse sentido, tá, Maria Luísa? Ela não entra nesse mérito. E aí, assim, no pior dos cenários, pode acontecer daquele terceirista ter que comprovar toda aquela a logística reversa daquela massa, de toda aquela massa que ele produziu, né? Aí, então, de tudo que ele mandou para o detentor da marca, ele tira lá os seus 22,5%, por exemplo. Então, é super importante essa negociação entre o fabricante e o dono da marca, para que esses números também eles sejam transparentes, né? Tá legal, obrigada. Tem um comentário do Jair Calixto aqui, interessante, né? Eu vou ler para vocês. Quanto aos fabricantes de embalagens, de alguma forma, eles teriam que participar do compartilhamento. Afinal, eles colocam milhões de unidades desses materiais no mercado e, no final das contas, esses materiais é que sobram, não o produto. Bom, Calixto, eu vou responder da minha parte. Se ele vender, foi porque você comprou, cara. Então, aí ele só vai vender porque alguém pediu para ele comprar, para ele fazer. Então, eu acho que aí tem um círculo vicioso nesse processo, né? Que só existe produto no mercado porque alguém compra, alguém usa. Então, eu acho que tem que ter uma parte de conscientização de toda a cadeia, né? De quem desenvolve um produto, que vai colocar esse produto no mercado, que vai comprar material de embalagem, vai comprar matéria-prima, vai usar equipamentos. Essas embalagens, que são as embalagens secundárias das matérias-primas, né, que são coisas aí que entram. Eu imagino o nosso setor, que é mais tranquilo, mas imagina o setor de domínios sanitários e defensivo agrícola, né, aquelas embalagens, né, que trazem aí os ativos, né, que são extremamente perigosos, né, um mata-mato, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é uma questão de conscientização, né, das pessoas, da sociedade como um todo, até na conscientização de como fazer a sua reciclagem interna dentro da sua casa para poder dar uma destinação mais tranquila para os recicladores, né, com embalagem mais limpas, saindo mais limpas das nossas casas do que misturada tudo de qualquer jeito. Então, acho que é um processo aí de conscientização, né? Tem aí um processo chamado Cradle to Cradle, que é você devolver para o meio ambiente da forma que você retirou do meio ambiente, que é uma coisa muito mais complexa, né, do que nós temos aqui com relação a esse processo, né, da logística reversa no Brasil. Mas essa é a minha visão, não sei, aí, Fernando, se você tem um comentário com relação a esse comentário do Jair Calixto, com relação à responsabilidade de quem fabrica as embalagens também. Eu também acho que no futuro, né, toda a cadeia ela vai ter que estar integrada, né? Mas no momento é o que temos em termos de legislação. Não é isso, partir da mesma opinião, João. Na verdade, a gente vai entrar mais ou menos nessa seara aqui, né? Quem que é o responsável? É o fabricante ou é o dono da marca, né? Na verdade, a CETESB está falando, a gente vai em cima do dono da marca. Se a gente não pegar esse cara, aí sim a gente vai em cima do fabricante, né? Então, o fabricante, na verdade, ele só está fazendo aquela embalagem por uma demanda do dono da marca, né? Então, a gente entra também nessa discussão aí. Mas partilho da mesma opinião aí de você. Tudo bem, pessoal? Podemos avançar aqui? Vai em frente, Fernando. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, pronto. Bom, sobre as metas, né? A gente falou bastante aí de 22%. Na verdade, os 22% eles eram até o ano passado. Então, a partir dessa decisão de diretoria, já para 2022, a gente teve um aumento de 0,5%. Então, referente às embalagens de papel, plástico, aço e vidro. Então, 22,5% para 2022, 23% para 2023, vai aumentando 0,5% até 24% em 2025. Tá? Isso é a meta quantitativa, a meta geográfica, então, atender a 8 regiões administrativas do estado de São Paulo. Tá? Então, salientando aí que o nosso sistema ele atende, por exemplo, a meta geográfica aí das 8 regiões
administrativas. E aí, um ponto importante, e também super polêmico da decisão de diretoria da CETESB, esse item que eu destaquei aí embaixo, que fala o seguinte: para efeito das métricas de atendimento das metas, são considerados o total de embalagens de papel, plástico e aço, podendo um material compensar o outro somente até dezembro de 2022. Para o vidro e alumínio, essa compensação não é possível. Então, imagina assim, a empresa colocou plástico no mercado, mas a decisão de diretoria da CETESB, ela possibilita a compensação por papel, por exemplo. É super polêmico porque, né, dessa forma você não vai incentivar a cadeia da reciclagem do plástico, você vai estar incentivando, por exemplo, a cadeia da reciclagem do papel, que tem uma oferta muito maior no mercado do que aí o plástico, né? Então, existe aí essa abertura dentro da decisão de diretoria, e esse ponto ele ainda não teve um consenso dentro do Instituto Rever. Então, a gente tem lá, a gente vai ter agora uma Assembleia Geral tal para decidir qual regra que o Instituto vai cumprir. Se ele vai cumprir a regra da DD ou se ele vai manter a regra um pouco mais alta. Tá? Até hoje, a gente nunca compensou um material pelo outro. Então, a empresa ela sempre tem que adquirir um certificado de um material correspondente à embalagem que ela colocou no mercado. Se ela colocou plástico, ela tem que adquirir um certificado de notas fiscais de plástico, de papel, mesma coisa, aço, mesma coisa. Tá? Então, esse é um ponto que a gente trouxe aí da discussão para vocês. E eu não sei uma pergunta aqui muito interessante, desculpa te cortar. Imagina. Uma pergunta aqui da Ásia. No caso do detentor da marca ser um exportador também, aí é uma coisa muito comum que existe hoje dentro aqui da América Latina, de você centralizar produções. Então, eu tenho uma planta aqui de uma empresa multinacional que exporta para a Argentina, exporta para o mercado andino, para o mercado centro-americano, ou exporta para a Europa, né? Várias empresas brasileiras que exportam para diversas regiões do planeta. Nesse caso, desse material, desse volume de material que foi exportado, ele pode ser descontado da conta daquilo que tem que fazer logística reversa? Como é que funciona o processo? Não pode? São coisas diferentes. São coisas diferentes. O que a CETESB quer saber são as embalagens colocadas no território paulista. Tá? Então, por exemplo, se essa mesma empresa ela colocou embalagem lá em Minas Gerais, essas embalagens que foram para Minas não entram nessa conta dos 22,5%. Ok? Então, a CETESB quer saber Estado de São Paulo. E quando ela exporta para outros países? Aí os outros países têm que ter uma regulamentação para receber essas embalagens e fazer essa compensação, que é o que existe, na verdade, no Decreto 10.936. Então, o Brasil ele regulamentou essa parte da importação vinda de outros países para cá, que a gente comentou no início do webinar. Em outras palavras, cada empresa tem que ter um sistema muito robusto, né, de controles internos, né, daquilo que foi enviado para cada estado do país, mas o que interessa aqui realmente para a CETESB é o material que foi vendido dentro do território do estado de São Paulo. Exatamente. Então, eu produzi no total 10 milhões de toneladas, vamos dizer assim, ou 10 milhões de unidades, vamos dizer assim, né, de um produto que tem vidro, tem tampa plástica, tem um cartucho, tem um celofane lá, um produto aí, uma fragrância, aí uma válvula, né? Eu produzi 10 milhões, 5 milhões ficaram aqui no estado de São Paulo, eu distribuí para empresas, mercados, enfim, né, lojas de perfumaria dentro do estado de São Paulo, e os outros 5 milhões foram por outros estados. Então, a minha conta dos 22,5% em 2022 vai ser sobre esses 5 milhões que foram vendidos aqui no estado de São Paulo, e aqueles outros 5 milhões, se para os estados que foram não tiver uma legislação específica, eu não tenho que fazer nada. Então, eu acho que a mensagem aqui para as empresas é vocês têm que criar aí um controle, um suporte, entender, né, o que foi para cada estado, né, e comprovar essa logística reversa de acordo com a regulamentação de cada estado, e aqui no estado de São Paulo é esses 22,5% a partir de 2022. Acho que é isso, né, Fernando? É isso, é exatamente isso. E se você deu um exemplo aí de 10 milhões, você chutou o balde. Por favor, se você tiver alguma empresa próxima desse número, entre para o Rever, por favor. Mas a lógica é exatamente essa, João. Eu trabalhei numa que era 10 milhões só de um produto, quando lançava. Rapaz. Mas é de unidade, né? De unidades, de produtos, então, né?
Então. É 10 milhões de frasco, 10 milhões de tanque, 10 milhões de roda, 10 milhões de cartucho. É brincadeira. Aí teria que traduzir, João, essas unidades para a massa, né? Quanto que isso corresponde em massa de plástico? Quantas toneladas isso corresponde, tá? Eu acho que isso daí é o papel, né, das empresas que dão suporte para poder ajudar as produtoras. Fernando, existia uma demanda com relação aos plásticos, porque hoje você faz a compensação por plástico, família plástico. Isso. Mas eu lembro que existia, não sei se já está em vigor, para abrir os plásticos nas suas diversas famílias, polietileno, polipropileno, PET. Isso já está valendo ou ainda se faz pela família plástico, 22%? Celso, a sua pergunta é super pertinente, porque na decisão de diretoria anterior, a CETESB tentou abrir, mas aí a gente também fica amarrado a que os operadores eles emitam notas fiscais daquele plástico específico, né? Então, em vez de eles emitirem uma nota fiscal de plástico misto, emitir lá PET, PP e assim por diante. Nesta decisão de diretoria, a CETESB viu que tem essa dificuldade do mercado mesmo, né? Isso ainda não está maduro o suficiente. Então, nessa decisão de diretoria, no item 5.4, ele coloca materiais plásticos, tá? Então, a gente está falando de todos os grupos plásticos aí dentro desse item, tá? Legal, isso é importante. Não precisa abrir, então, por tipo de material, e sim pela família plástico, né? Isso. O tampo é um plástico, o frasco é outro, o pote é outro, então é a família plástico. Legal. Exatamente. É importante. E aí também eu não sei se abrange aqui o setor de vocês, pessoal, mas as embalagens de aerosóis, elas têm um gerenciamento próprio, tá? Com metas próprias e tal, então é bom destacar isso aqui, porque também está destacado lá na decisão de diretoria, tem essa divisão. Tem um acordo específico aí da ABAS com a CETESB com relação a isso, parece, né? Tem sim. Eu não sei se eu acredito que esse acordo, na verdade é um termo de compromisso, ele ainda está vigente. Eu imagino que sim, tá? Mas são metas diferentes, são dinâmicas diferentes, porque o aerosol é uma embalagem perigosa, né? Então todo o gerenciamento dessa embalagem ele tem que ser feito com controle muito grande, porque tem até risco de explosão, de incêndio e tal. Então tem que ter todo um cuidado em cima dessa embalagem. Com, por exemplo, também a captação dos gases, o gás propelente, aquele que expulsa o líquido, né, dentro da lata do aerosol, ele também tem que ter, quando você vai fazer o gerenciamento dessa embalagem, você tem que ter esse controle, essa captação desse gás, que é o que exige, por exemplo, a própria decisão de diretoria da CETESB. Tá? Então, como é um resíduo bem particular, ele tem metas específicas e um gerenciamento próprio também. Perfeito. Bom, aqui, pessoal, trouxe aqui rapidamente, então, a diferença entre o plano de logística reversa e o relatório anual de resultados. Então, a CETESB, esses dois documentos, eles são super importantes para a CETESB avaliar os sistemas de logística reversa. O plano corresponde lá, tem o que é aquele sistema, né, o que ele faz e tal, e tem lá a relação de todas as empresas que compõem aquele sistema. Então, o primeiro passo quando a empresa vai se licenciar, a CETESB vai exigir que aquele CNPJ ele conste um plano de logística reversa, tá? A empresa, então, como recapitulando o que eu tinha comentado lá no começo, ela manda o termo de adesão para a ABC fala assim, essa empresa é minha associada, manda esse terminho de adesão para o Instituto Rever. A partir daí, o Instituto insere aquele CNPJ daquela empresa no plano de logística reversa. A gente faz essas atualizações mensais para a CETESB. Essa é a primeira parte. Mas só constar no plano não significa que a empresa fez a sua compensação de embalagens colocadas no mercado. Então, esta compensação ela vai ser feita através dessa aquisição dos certificados de reciclagem. E uma vez que ela adquiriu esse certificado, ela vai constar no nosso relatório anual de resultados, que a gente envia para a CETESB todo dia 31 de março. Então, o próximo, agora mês que vem, a gente vai enviar esse relatório contendo todos os CNPJs que efetivamente adquiriram lá. No caso, a gente está falando de 2021, então a meta de 22% aplicada para essas empresas que constam, então, no nosso relatório anual de resultados. Tá? Então, a diferença entre esses dois documentos, acho que é importante as empresas saberem que não adianta você só estar no plano, né? Você tem que estar no plano e também no relatório para não ter problemas com o seu licenciamento. Fernando, isso é muito importante que você colocou, eu vi que você lembrou disso, porque eu vejo que tem muitas empresas que acham que só o fato de aderir a um programa de logística reversa já está cumprindo. Na verdade, não basta. Essa é a primeira etapa. Se você não apresentar os resultados, a compensação efetivamente feita, de nada adianta. Uma coisa é você aderir a um programa, outra coisa, o que vale efetivamente, é você
fazer a compensação dos 22% no mínimo, né? Exatamente, exatamente. Então, esses dois documentos aí que são super importantes aí para a gente apresentar para a CETESB, para as empresas estarem regularizadas, tá? Perfeito. E aí, já chegando no final aqui da apresentação, pessoal, tem também um ponto super importante que a CETESB fala que no caso dos sistemas de logística reversa de embalagens em geral, a comprovação ela deverá ser realizada por meio de notas fiscais de venda de materiais recicláveis e ou certificados de reciclagem de embalagens em geral. Então, os certificados é uma modalidade, uma forma de você comprovar a logística reversa reconhecida pela própria CETESB, tá? E aí, na CETESB, ela traz também um ponto super importante, que ela fala o seguinte, que serão aceitos pela CETESB somente os certificados de reciclagem de embalagens em geral, emitidos por um sistema de logística reversa que tenha firmado um termo de compromisso com a CETESB, que tem essa previsão da emissão dos certificados de reciclagem. Então, o nosso sistema, a gente tem um termo de compromisso vigente com a CETESB, e eu coloco esse alerta porque, às vezes, as empresas elas recebem consultas de outras empresas que acabam emitindo certificados, né? Mas não, a CETESB está falando que ela só vai aceitar os certificados de quem tem termo de compromisso vigente, claro, com a CETESB. O termo de compromisso é um contrato em que a própria CETESB assina, dando ali o aval daquele sistema, né, reconhecendo aquela modelagem. Então, isso também é um ponto super importante aí para as empresas ficarem ligadas e tal, e saberem de quem adquiriu os certificados de reciclagem, tá? A gente coloca esse ponto aí de atenção para as empresas. E é isso, pessoal. Esses são os meus contatos. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, essa apresentação, de novo, ela vai ficar disponível. Eu vou mandar para o pessoal da ABC, depois eles podem compartilhar com todos os participantes. E eu fico à disposição, caso tenham outras dúvidas, outras questões, estou super à disposição aqui. Fernando, muito obrigado. Tem algumas perguntas que estão aqui, eu vou fazer para você, para não deixar nenhuma delas que foram colocadas aqui no chat. Tá? Então, a primeira pergunta que tem aqui, deixa eu pegar aqui. Ops, cadê? Fugiu. João, tem uma aqui no chat. Na DD 127, é mencionada alguma isenção com referência ao faturamento da empresa? Não, não tem nenhuma menção. A única menção é com relação ao porte da empresa para aquela questão das micro e pequenas empresas, tá? Mas com relação ao faturamento, estão todas lá. Okay. Mara, você falou que tem mais uma aí, né? Não, no chat não mais, era essa daí que eu ia falar. Agora tem no Questions and Answers. Deixa eu ver lá, então, se tem mais alguma que a gente não falou. Tem mais um comentário aqui do Jair, né? Esqueceram de incluir os fabricantes das embalagens, está tudo caindo nas costas da indústria fabricante dos produtos. Não sei, eu acho que aí, com o amadurecimento de todo esse processo, uma hora toda a cadeia de valor nesse processo tem que entrar com a sua contribuição nesse latifúndio, né? Eu acho que no momento ainda não tem, mas como que você vê isso, Fernando? Você acha que no futuro há alguma possibilidade de todos os atores que estão dentro da cadeia de valor, né? O produtor da embalagem, o produtor do produto final, né? Como é que a gente vai fechar esse looping aí, né? Com a CETESB, né? Para pagar essa conta? Ou isso vai ter que ser feito um acordo entre as partes, né? O cara que fabrica a embalagem com aquele que compra a embalagem para ajudar nesse processo, enfim. De alguma forma, isso, né, vai ter que ser equacionado, que eu concordo com o Jair. O ônus hoje de todo esse processo está naquele fabricante que tem a sua licença ambiental, né, sendo emitida pela CETESB, que cobra essa reciclagem, né? Então, embora não esteja previsto ainda na legislação, mas é uma coisa que precisa ser discutida, até levada, né, à CETESB para um aprimoramento aí desse marco regulatório. Como que você encara isso, Fernando? Esse ponto, João, ele é super polêmico, tá? O ideal seria que a gente tivesse realmente essa responsabilidade compartilhada e encadeada entre esses diferentes atores. Mas, na prática, a CETESB, como eu falei, ela está pegando quem ela licencia, né? Na verdade, já teve até decisões judiciais em cima desse ponto, desse tema e tal. Então, é super complicado.
Na verdade, eu acredito também que, por exemplo, a gente não falou, a gente está falando bastante do fabricante da embalagem, né? Mas, por exemplo, está falando um pouco do comércio. Então, acho que o Estado ele precisa implementar mecanismos para que realmente pegue todos esses atores, né? Porque ao mesmo tempo em que o fabricante que escolhe o tipo de produto que ele vai comercializar e o tipo de embalagem que ele vai colocar naquele seu produto, é o comerciante que escolhe o produto que ele vai comercializar, que ele vai vender. Então, realmente é um ponto polêmico, mas hoje a regra está colocada dessa forma. E até trazer também um elemento para a discussão, que lá na Europa eles colocam a embalagem estendida ao produtor. Então, lá, realmente, a conta ela fica mais no colo do fabricante mesmo. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem essa questão da responsabilidade compartilhada, mas a gente vê na prática, por exemplo, aqui em São Paulo, para fins de licenciamento, tá? Isso não quer dizer que os outros atores eles não precisam fazer logística reversa, mas para fins de licenciamento, a gente está vendo que os fabricantes eles estão tendo que correr um pouco atrás. Eu acho que também falta um investimento por parte do Estado também, das condições mais ideais para que esse processo da reciclagem seja mais efetivo, né? Se tem hoje a coleta seletiva nas ruas, tem a conscientização da população, né? Tem esses tanques que eles colocaram aí nas ruas. Eu moro em Interlagos, em São Paulo, colocaram uns tanques lá para lixo seco e lixo reciclável, o pessoal mistura tudo. Então, acho que precisa de um trabalho também por parte do Estado, da conscientização, da educação. Infelizmente, ainda o nosso povo não é tão educado com essa história da reciclagem, né? Da qualidade daquele lixo que coloca para reciclar. Então, joga tudo com qualquer jeito e aí você perde o material. Então, eu acho que um trabalho precisa ser feito nessa direção também. Sim, eu vou falar uma frase que eu, infelizmente, repito há alguns anos. Quando a gente fala do Brasil, falar de educação no Brasil já é super complicado, né? Educação ambiental é mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Então, realmente, cabe uma consciência aí por parte de todos os atores, né? Dos consumidores, das indústrias, do comércio, do governo também, de todos esses atores aí para a gente melhorar a qualidade ambiental do nosso país. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Nogueira. Poderiam dar um exemplo do valor em dinheiro, né, da aquisição desses certificados de reciclagem? Claro, vamos lá. Para a concorrência, que eu falei que tem valores bastante competitivos, tá, pessoal? Então, a gente separa por grupos de materiais. Então, a gente faz uma concorrência para plástico, outra para vidro, outra para metal e outra para papel, papelão. E nessas concorrências, como que funciona? Como se fosse um leilão reverso, a empresa ela adere a um edital falando, olha, os meus 22%, por exemplo, correspondem a 2 toneladas de plástico e 1 de papel. Então, ela vai participar dessas duas concorrências, do plástico e do papel. Ela se compromete a pagar entre o preço teto e o preço mínimo que está estabelecido no edital. E aí agora, deixa eu procurar a ajuda da minha memória, porque, se eu não me engano, para plástico, o preço teto é 1,67 a tonelada, R$ 167 a tonelada, tá? E o preço mínimo é R$ 44. Esses valores eles foram ajustados do ano passado para cá, por isso que eu ainda não estou com eles totalmente memorizados. Mas, se eu não me engano, é isso. 1,67 o preço máximo e 44 o preço mínimo. Para papel, vidro e metal, o preço máximo é R$ 111 e o mínimo também R$ 44. Então, imagina assim, um leilão reverso, onde o preço começa lá no máximo e ele vai diminuindo conforme a disputa ali entre os operadores para ver quem que vai oferecer aquela nota fiscal. A gente teve uma concorrência agora no dia 31 de janeiro. Então, vou passar os números dessa última concorrência. O papel e o metal, eles saíram a R$ 44 a tonelada. Saíram ao preço mínimo, tá? O plástico e o vidro, eu vou resgatar aqui, eu já falo, porque eu ainda não, esses eu não memorizei, mas são valores realmente muito competitivos. Quando a gente compara também com outros sistemas, são valores bastante competitivos para a indústria, tá? Fernando, a gente tem na ABC muitos associados que são terceiristas. E acho que a mensagem que fica da entidade para esses nossos associados terceiristas é: verifique se o seu cliente, a marca, aderiu a um programa de logística reversa. Porque se o seu cliente não aderiu e você também não, você pode ser surpreendido com a negação da licença ambiental quando você precisar, e aí você não pode produzir, fica você sem produzir e a marca sem produto. Então, acho que é o alerta que fica para os terceiristas aqui, da entidade da ABC, para os nossos associados. Legal. Ó, eu peguei os
os valores aqui. Então, para essa última concorrência, tá, pessoal? Esses números, eles são todos públicos, tá? Em breve eles vão estar disponibilizados aí no nosso site. Cada concorrência a gente faz um relatório onde tem todo um histórico ali dos preços praticados. Mas para essa última, o preço médio do plástico, R$ 144,77 por tonelada, tá? E o do vidro, que eu fiquei devendo... deixa eu pegar aqui... R$ 104,62 também por tonelada. Uma última pergunta aqui. Ô, Fernando, desculpa, Fernando, quer complementar? Não, bem rapidamente, tem uma outra modalidade, pessoal, que é a modalidade balcão. Se a empresa está com seu licenciamento super atrasado e tal, ela precisa resolver isso com bastante urgência, ela pode adquirir certificados na modalidade balcão, que, claro, vão custar mais caros, né, devido a essa urgência e essa demanda de última hora da empresa, mas também existe essa possibilidade dentro do nosso sistema. A gente orienta as empresas a participarem da concorrência, porque é um processo mais transparente, os números, eles são todos públicos, né, como vocês podem observar, os relatórios, eles estão disponíveis no nosso site, em breve vai estar no site do Revera, acredito que entre hoje e amanhã entrem lá os relatórios, de todo esse histórico, desde o final lá de 2018 até a última que aconteceu agora no dia 31 de janeiro, e a próxima eu já deixo o convite para o dia 24 de fevereiro. Uma última pergunta aqui do Rogério Arida. Se o terceirista assumir a responsabilidade, porém o dono da marca vende seu produto para São Paulo e outros estados, e logicamente o terceirista não sabe para onde irá o produto final, como ficaria nesse caso? A DD, ela não é clara nesse ponto, tá? O ideal é o terceirista ter esse contato com o dono da marca para saber o que de fato está sendo distribuído aqui para o estado de São Paulo. Esse seria o ideal dos mundos, tá? Mas, assim, em último caso, ele vai ter que fazer a compensação de toda aquela embalagem, tá? Mas a DD, de novo, a DD não é clara nesse sentido. Eles não entraram nesse mérito aí. Talvez valha a pena também uma consulta junto à própria CETESB, tá? Eu estou respondendo o que eu acho, né? Mas acredito que, em um caso desse, a CETESB tenha que dar alguma solução, alguma coisa que talvez não esteja prevista na própria DD. Acho que, de uma forma geral, essa relação do terceirista e terceirizado, né, terceirizador e terceirizado, ela vai ter que sofrer aí uma revisão, né, para contemplar de uma forma mais clara e transparente os deveres e responsabilidades, né, direitos e deveres de cada um dentro desse processo, para que ninguém saia aí prejudicado, ou um levando vantagem, outro desvantagem, enfim, eu acho que é uma situação, né, que, à medida que forem surgindo, viu, Celcinho, dentro da ABC, essas perguntas, Sim. a gente vai anotando, e aí a gente vai escalando isso para o Rever, ou até mesmo para a CETESB, para ver, olha, precisamos dar um pouquinho mais de claridade, de esclarecimento dentro dessa relação, para evitar aí gastos desnecessários, né, com comprovação de coisas que não são dentro do Estado de São Paulo. E quando surgirem aí, Fernando, as parcerias com outros estados, Mato Grosso do Sul parece que é um estado que está avançando fortemente também nessas ações, e outros estados da federação, a gente também possa estar aí compartilhando com o pessoal, com os nossos associados e outras entidades que estão presentes aqui também hoje conosco, com o maior prazer, para a gente poder dar essa ilustração, né, essa atualização de como que está esse marco regulatório. Fernando, eu queria te agradecer, tá, em nome da ABC, da diretoria aqui, do Celcinho, da Mara, da Maria Luísa, da Jane. Tá. João, me desculpe, tem só mais uma informação aqui que o Eduardo Nogueira está perguntando, como faz para participar da concorrência do dia 24/2, tem um site link para acompanhar, e qual a periodicidade dos leilões? É só a última pergunta para a gente fechar. Tá. Legal. Antes de eu responder, deixa eu só esmiuçar um ponto que a gente falou bastante, que a gente comentou aqui sobre os importadores. Lá no decreto 10.936, o artigo é o 14, tá? Só para facilitar a consulta do pessoal aí que quiser saber um pouco mais sobre como vai funcionar essa questão dos importadores aqui para fins de logística reversa. Sobre as concorrências. Em primeiro lugar, a empresa ela precisa estar dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, associada à ABC, ela manda esse termo de adesão para a ABC, a gente inclui ela no nosso plano de logística reversa.
a partir daí ela também já pode participar das concorrências de certificados de reciclagem, a próxima dia 24 agora, e se eu não me engano amanhã vai ter um plantão de dúvidas com o pessoal da Eu Reciclo. Aí, Maria Luísa, eu disponibilizei no nosso grupo do WhatsApp agora o convite, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, também quiser saber mais sobre a concorrência, você pode, por fazer essa gentileza de encaminhar essa mensagem aí, se alguém quiser, tiver mais curiosidade, tá? Sobre a periodicidade das concorrências, serão 7 ao longo desse ano, então já foi uma, a gente tem mais 6 ao longo do ano aí, claro, a gente depende muito dessa demanda das empresas pela aquisição dos certificados, então a gente tem mais 6 programadas, se a gente tiver uma demanda grande de empresas por certificados, a gente pode incluir novas concorrências aí nesse cronograma. Existe um site, sim, para acompanhar as concorrências. Com a pandemia, elas estão sendo feitas todas online e elas são transmitidas gratuitamente pelo YouTube, então é um processo também super transparente. Confesso que para quem está fazendo os investimentos para as indústrias é um negócio meio chato, porque você fica só observando ali, vendo os operadores para ver quem vai dar os lances e tal, mas acho que vale a pena acompanhar, sim. Então, a próxima vai ser transmitida dia 24, às 2 da tarde, e a transmissão também online pelo YouTube. Acho que eu respondi tudo. As perguntas, né? Eu agradeço a todos que participaram, as perguntas que foram feitas, né? E mais uma vez a todo o grupo aqui da diretoria da ABC que participaram. E a você, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela tua apresentação. Acho que essa é uma de várias que a gente vai ter que fazer para poder elucidar, né? Outras empresas, outros associados que vierem à ABC em função disso, a gente vai dar todo o suporte que for necessário para que elas possam cumprir com as normas da CETESB e não ter problema quando for obter lá a sua licença ambiental para renovação aí anual que é feita. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Uma boa tarde a todos vocês, obrigado pessoal da ABC. Tá? Eu que agradeço, João, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, obrigada, gente. Tchau.